Irmãos e irmãs, pare por um instante. Não continue esse vídeo no automático. Não trate esse momento como apenas mais uma oração qualquer. Porque não é. Se você chegou até aqui, existe um motivo. Talvez você nem saiba explicar o porquê, mas algo dentro de você disse, e fica, e escuta, reza. E eu te digo com toda certeza, e isso não é coincidência. Deus está te chamando. Sim, você mesmo, que está cansado, que anda com o coração apertado, que talvez esteja lutando em silêncio, sem que ninguém perceba. Quantas vezes você sorriu por fora, mas por dentro estava quebrado? Quantas noites você tentou dormir, mas a mente não parava? Quantas vezes você disse tá tudo bem, quando na verdade não estava nada bem? Deus viu tudo. Cada lágrima escondida, em cada preocupação que você guardou, cada medo que você tentou ignorar. E é por isso que hoje, neste exato momento, você está aqui. Porque o céu não ignora um coração ferido. A palavra de Deus nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos 34:18. Você não está sozinho. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo quando você acha que Ele não está ouvindo, Ele já começou a agir. Mas existe algo muito importante que você precisa fazer agora. Não apenas escutar, não apenas assistir. Você precisa participar. Porque quando você se posiciona, quando você declara, quando você abre o seu coração, em algo espiritual começa a se mover. Então eu quero que você faça isso agora, com fé. Escreva nos comentários a sua oração. Não tenha vergonha. Não esconda. Coloque o seu pedido, coloque o nome da pessoa, coloque aquilo que está pesando dentro de você. Pode ser uma dor no amor. Pode ser uma angústia na família. Pode ser uma luta financeira. Pode ser ansiedade, medo, solidão. E escreve. Mas não escreve de qualquer jeito. Escreve como se estivesse falando diretamente com Deus. Por exemplo: Senhor, eu entrego minha ansiedade nas tuas mãos. Senhor, cura meu coração e restaura minha vida. Senhor, abre caminhos onde não existe saída. Senhor, eu preciso de um milagre. Escreve a sua própria oração. Porque hoje, essa oração não vai ficar só aqui nos comentários. Ela vai subir ao céu. A palavra de Deus diz: tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebestes, e será vosso. Marcos 11h24. Mas existe um detalhe que muita gente esquece. É preciso crer. Não é escrever por escrever, não é repetir palavras vazias. É colocar fé. É confiar de verdade. Mesmo que a situação diga o contrário. Mesmo que tudo pareça difícil. Mesmo que você já tenha se decepcionado antes. Hoje é um novo começo. Deus não se limita ao seu passado. Deus não se limita aos seus erros. Deus não se limita ao que disseram sobre você. Ele faz o impossível. E talvez, só talvez, o que você está prestes a viver seja maior do que tudo aquilo que você sofreu. Mas primeiro, você precisa dar esse passo. Então comenta agora: Senhor, eu confio em Ti. E logo depois, escreve a sua intenção. Eu vou ler. Outras pessoas vão ler. E mais importante, Deus já está vendo. E quando várias pessoas se unem em oração, existe uma força espiritual poderosa. Porque a Bíblia também diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
ali estou eu no meio deles. Mateus 18h20. Você percebe? Nós não estamos sozinhos aqui. Existe uma corrente de fé sendo formada agora. Pessoas que talvez nunca se encontraram, mas estão unidas pela mesma dor, pela mesma esperança, pela mesma busca por Deus. E isso move o céu. Talvez você esteja pensando: mas será que Deus ainda me escuta? Será que ainda existe solução para mim? Será que não é tarde demais? Olha, deixa eu te dizer algo com toda a sinceridade. Se fosse tarde demais, você não estaria aqui. Se Deus tivesse desistido de você, você não sentiria esse chamado. Se não houvesse esperança, essa mensagem não teria chegado até você. Deus não trabalha com acaso. Tudo tem um propósito. Até a sua dor, até a sua espera, até esse momento. E eu sei, às vezes dói confiar. Às vezes é difícil acreditar depois de tantas quedas, tantas decepções, tantas respostas que nunca vieram. Mas hoje, Deus está pedindo uma coisa simples de você. Confia mais uma vez. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não porque você entende tudo, mas porque Ele já sabe de tudo. E enquanto você escreve a sua oração, enquanto você abre o seu coração, algo começa a mudar dentro de você. Talvez não imediatamente do lado de fora, mas primeiro por dentro. E é assim que Deus começa. Ele cura o interior. Ele fortalece a alma. Ele renova a esperança. E depois, Ele transforma a realidade. Então não perde esse momento. Não deixa passar. Escreve agora a sua oração nos comentários. Escreve com fé. Escreve com verdade. E enquanto você escreve, respira fundo. E diz no seu coração: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Porque hoje não termina igual começou. Hoje algo vai se mover. Hoje algo vai mudar. E essa mudança começa agora, com a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, acalme o seu coração. Se possível, feche os olhos por um instante e sinta a presença de Deus aí onde você está. Não importa o lugar, não importa a situação. Quando você decide rezar com fé, o céu se aproxima da terra. Hoje é quinta-feira e, neste dia 30 de abril, nós meditamos os mistérios luminosos e os mistérios da luz. Luz, porque Deus quer iluminar aquilo que está confuso na sua vida. Luz, porque Deus quer revelar caminhos onde você só vê escuridão. Luz, porque nenhuma treva resiste quando Ele entra. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida. Talvez esteja sem direção, sem saber o que fazer, para onde ir, em quem confiar. Mas hoje, Deus quer acender uma luz dentro de você. E essa luz começa agora, através desta oração. Rosário, início do terço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E continua com o credo, lentamente, com fé. Pai Nosso. Ave Maria, 3x. Glória ao Pai. Faíscas. Primeiro mistério luminoso, o batismo de Jesus. Neste primeiro mistério, contemplamos Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E naquele momento, o céu se abre, e uma voz declara: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3h22. Preste atenção nisso. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer grande obra, Deus afirma a identidade de Jesus. E hoje,
Deus quer fazer o mesmo com você. Talvez o mundo tenha te rotulado. Talvez pessoas tenham dito que você não é capaz. Talvez você mesmo tenha duvidado do seu valor. Mas Deus te chama de filho e de filha. Você tem valor. Reze agora com essa consciência. Pai Nosso. Ave Maria, 10x. Glória ao Pai. Faíscas segundo mistério luminoso, nas bodas de Caná. Neste mistério, vemos Jesus realizando o primeiro milagre. A água sendo transformada em vinho. Mas existe um detalhe poderoso aqui. Antes do milagre acontecer, Maria diz: Fazei tudo o que ele vos disser. João 2:05. Talvez o vinho da sua vida tenha acabado. A alegria, a paz, a esperança. Mas Deus ainda pode transformar aquilo que parece comum, um vazio, sem solução. Pode se tornar algo extraordinário nas mãos dele. Mas existe uma condição em obedecer. Confiar em mesmo sem entender. Reze agora, entregando essa área da sua vida que precisa de um milagre. Pai Nosso. Ave Maria, 10x. Glória ao Pai. Faíscas terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus. Jesus começa a anunciar o reino. E ele diz algo muito forte. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 4:17. Converter-se não é apenas mudar por fora. É permitir que Deus transforme o seu coração. Talvez você esteja carregando mágoas. Talvez esteja preso ao passado. Talvez exista algo dentro de você que precisa ser curado. Hoje é o dia de entregar isso. Porque quando você se abre para Deus, Ele entra e começa a restaurar tudo. Reze agora, pedindo transformação interior. Pai Nosso. Ave Maria, 10x. Glória ao Pai. Faíscas quarto mistério luminoso, na transfiguração de Jesus. Neste mistério, Jesus se transfigura diante dos discípulos. Sua face brilha como o sol. Suas vestes se tornam resplandecentes. E mais uma vez, a voz do céu declara: Este é o meu Filho amado. Escutai-o. Mateus 17:05. Preste atenção. Os discípulos estavam confusos, com medo, sem entender o caminho. E Deus revela a glória, para fortalecer a fé deles. Talvez você esteja assim agora, sem entender o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus já viu o final. E o final não é derrota. O final é transformação. O que hoje parece difícil, amanhã será testemunho. Reze agora, pedindo fé para continuar. Pai Nosso. Ave Maria, 10x. Glória ao Pai. Faíscas quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia. Neste último mistério, Jesus se entrega completamente. Ele pega o pão e diz: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Lucas 22:19. Aqui está o maior sinal de amor. Jesus não deu apenas palavras. Ele deu a própria vida. E talvez hoje, Deus esteja te convidando a algo profundo. Confiar mesmo quando dói. Permanecer mesmo quando é difícil. Acreditar mesmo sem ver. Porque o amor verdadeiro exige entrega. E Deus nunca abandona quem confia nele. Reze agora, entregando totalmente a sua vida. Pai Nosso. Ave Maria, 10x. Glória ao Pai.
Pessoa com as mãos postas, final da oração. Salve Rainha. Oração completa. Agora, e antes de irmos para a próxima parte, fique em silêncio por alguns segundos. Sinta. Perceba. Algo dentro de você já começou a mudar. Talvez você ainda não veja resultados do lado de fora, mas espiritualmente algo foi movido. Deus ouviu. Deus acolheu. E no tempo certo, Deus vai responder. Confie. Porque a luz que começou hoje, ninguém poderá apagar. Agora, chegamos a um momento muito importante. Talvez você tenha começado essa oração com o coração pesado. Talvez tenha iniciado esse terço sem muita esperança. Talvez até duvidando se algo realmente poderia mudar. Mas algo aconteceu aqui. Mesmo que você não consiga explicar, mesmo que tudo ainda pareça igual do lado de fora, por dentro, alguma coisa já começou a se mover. Porque quando você reza com fé, nada permanece do mesmo jeito. Deus não ignora uma oração sincera. Deus não rejeita um coração que se abre. Deus não fica indiferente à sua dor. Ele ouviu você. Cada palavra, cada silêncio, cada pensamento. Até aquilo que você não conseguiu colocar em palavras. Deus acolheu tudo. E agora, existe uma decisão que você precisa tomar. Continuar vivendo como antes, carregando medo, ansiedade, insegurança. Ou confiar que Deus já começou a agir, mesmo que você ainda não veja. Porque a fé verdadeira não depende do que os olhos enxergam. A fé começa justamente quando você decide acreditar, antes da resposta chegar. Talvez o seu maior desafio não seja a situação que você está enfrentando, mas confiar que Deus está no controle dessa situação. Porque é difícil confiar quando tudo parece incerto. É difícil descansar quando a mente não para. É difícil esperar quando você já se cansou de esperar. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar de algo essencial. Ele não perdeu o controle da sua vida. Nada do que está acontecendo te pegou de surpresa. Nem a dor, nem a decepção e nem a espera. Tudo isso está dentro de um plano maior. E mesmo que você não entenda agora, um dia você vai olhar para trás e perceber que Deus estava te conduzindo o tempo todo. Talvez protegendo você de algo pior. Talvez preparando você para algo maior. Talvez moldando o seu coração para aquilo que ainda está por vir. Porque Deus não trabalha apenas para resolver problemas. Ele trabalha para transformar vidas. E transformação leva tempo. Por isso, não desista no meio do caminho. Não pare agora. Se você chegou até aqui, é porque existe algo sendo construído dentro de você. Algo mais forte que o medo. Algo mais profundo que a dor. Algo mais verdadeiro que todas as dúvidas que você já teve. Isso se chama fé. E mesmo que seja pequena, mesmo que esteja fraca, mesmo que você sinta que está quase perdendo, Deus pode fortalecer. Mas você precisa escolher permanecer. Escolher confiar mesmo sem garantias. Escolher continuar mesmo sem respostas imediatas. Escolher acreditar mesmo depois de tudo que você já passou. Porque desistir pode parecer mais fácil, mas é na perseverança que o milagre acontece. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas muito poderoso. Coloque a mão sobre o seu coração, se puder. Respire fundo. E repita dentro de você, com toda sinceridade: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos.
Não apenas os seus problemas. Não apenas os seus pedidos. Mas tudo. Seu passado. Seu presente. Seu futuro. Entregue o controle. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você se desgasta. Mas quando você entrega para Deus, Ele começa a agir de formas que você nunca imaginou. Talvez não no seu tempo. Talvez não da forma que você espera. Mas sempre da maneira certa. Agora, existe algo que você precisa guardar no seu coração depois dessa oração? Não volte a alimentar pensamentos que te destroem. Não volte a dar espaço para aquilo que te afasta de Deus. Não volte a acreditar nas mentiras que dizem que você não vai conseguir. Proteja a sua fé. Porque aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, ele cresce. Se você alimenta dúvida, ela cresce. Mas se você alimenta fé, ela também cresce. E hoje, você plantou algo poderoso dentro de você. Talvez ainda seja pequeno, mas com o tempo, isso vai se tornar força, em direção, paz. E quando vierem os dias difíceis, porque eles virão, lembre-se desse momento. Lembre-se dessa oração. Lembre-se daquilo que você sentiu aqui. Porque Deus não muda. Se Ele falou com você hoje, Ele continuará presente amanhã. Se Ele começou algo hoje, Ele vai completar. Mas você precisa continuar caminhando. Passo a passo. Um dia de cada vez. Sem pressa, mas sem desistir. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Se essa oração tocou o seu coração, se você sentiu algo diferente, se você acredita que Deus falou com você hoje, não guarde isso só para você. Compartilhe. Envie essa oração para alguém que também está precisando. Alguém que talvez esteja em silêncio, sofrendo, sem saber o que fazer. Porque às vezes, uma simples mensagem pode ser a resposta que aquela pessoa estava esperando. E além disso, permaneça em oração. Não deixe que esse momento seja algo isolado. Converse com Deus todos os dias. Mesmo que seja com poucas palavras, e mesmo que seja em silêncio. Deus ouve. Deus entende. Deus responde. Agora, receba essa paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que permanece, e mesmo em meio às dificuldades. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus dentro de você. Que tudo aquilo que você entregou hoje seja cuidado pelas mãos de Deus. Que tudo aquilo que você não conseguiu resolver seja transformado no tempo certo. E que, a partir de agora, você caminhe com mais fé e mais confiança e mais esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.